ouvidos, me usa como instrumento nas suas mãos. Amém. Queridos, a Bíblia diz no livro de Êxodo, a partir do capítulo 12, que o mês de abril é um dos meses mais importantes, dos acontecimentos mais fortes que o Senhor já atuou. Foi no mês de abril que Israel viu Deus tirando aquele povo do Egito, trazendo a libertação. Foi no mês de abril que Deus abriu uma vermelha. Dá uma glória a Deus aí, igreja. Foi no mês de abril que Deus instituiu a Páscoa. Dá aleluia, igreja. E foi no mês de abril que Deus orientou os hebreus para sacrificar o cordeiro. E o sacrifício do cordeiro produziu que Satanás nunca entrasse na casa deles, que Satanás transferisse, não tocasse nas riquezas e que tivesse transferência de riqueza para a mão dos hebreus. E que Deus sustentasse os hebreus em tempo de crise, que Deus fizesse eles mudar de endereço, e que Deus restituísse em dobro o que eles haviam perdido. Em outras palavras, Deus preparou esse mês de abril, ainda que não encerrou, para fazer maravilhas na sua vida. Quem crê que ainda tem milagre no mês de abril para você, joga a mão para cima, bate palma e dá glória. E aí, quando nós olhamos para a Bíblia, nós conseguimos entender qual o motivo de tanta dor, de tanta situação difícil que o povo de Deus já viveu no passado e que ainda hoje algumas pessoas têm uma vida muito difícil. O livro de Êxodo, através de Moisés, ele esmiuça, ele revela em detalhes os 430 anos que os hebreus viveram debaixo da escravidão do Egito. Eu não estou falando de um povo qualquer, eu estou falando do povo de Deus. Eles viveram debaixo de uma escravidão. 4 gerações, quantas gerações, igreja? 4. 4 gerações vivendo debaixo de uma escravidão. Mais ou menos assim, ó. Aqui estava a primeira geração, a geração do bisavô. Depois do bisavô veio a geração do orando. Deus, nós não queremos continuar escravos. Deus nos tira de ficar amassando barro. Nós queremos uma vida digna, orando, jejuando, fazendo vigília, recebendo profecia. E não adiantou, morreu. A 4ª geração orando. Deus, nós não queremos amassar barro, não queremos ser escravos. Deus, nós não queremos comer pepino, cebola e alho. Deus, o Senhor tem promessa para nós. Deus, nos tira daqui. E não resolveu, morreu também. 4 gerações orando, clamando, jejuando, mas amassando barro. Olha bem, 400 anos o cardápio dos hebreus era cebola, pepino e alho. Outra coisa, quando alguém morria, eles eram obrigados a sepultar a pessoa dentro de casa, porque não havia cemitério para escravo. Imagina isso. Um irmão, uma mãe, ela tinha que sepultar o filho dentro de casa, tinha que abrir um chão batido, abrir o chão e ali sepultar e conviver com o cadáver do filho dentro da própria casa. Além da vida de amassar barro, escravidão, a casa deles era um cemitério e eles oraram 400 anos e Deus nunca os tirou do Egito. Eles jejuaram 400 anos e Deus nunca os tirou do Egito. Eles fizeram 400 anos de vigília pela madrugada. Senhor, nos tira do Egito, quebra a maldição da escravidão e nada. Até que Deus diz assim para Moisés. Êxodo capítulo 12, verso 3. Por favor, abra a sua Bíblia comigo. Se você não tem, acompanha no telão. Deus diz assim: falai a toda a congregação, Moisés, de Israel,
dizendo: aos 10 dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Fala comigo, um cordeiro. Segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Olha o que Deus falou: Moisés, diga aos hebreus para cada um sacrificar um cordeiro. Fala comigo assim: sacrifício do cordeiro. Ordene toda a congregação de Israel, dizendo: cada um tomará para si um cordeiro. E no mesmo dia do sacrifício, olha o resultado. Vamos para o verso 51, por favor. Êxodo 12, 51. Aconteceu que naquele mesmo dia, fala comigo, naquele mesmo dia, o Senhor os tirou, os filhos de Israel, da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Fala comigo assim: o sacrifício do cordeiro trouxe a libertação. O que não aconteceu com 400 anos de oração, com 400 anos de vigília, com 400 anos de jejum, aconteceu em um dia com uma atitude de levar o sacrifício. Não foi a leitura da Bíblia, não foi a vigília, não foi a oração, não foi o jejum, mas foi o sacrifício do cordeiro que quebrou uma maldição que já durava 400 anos na vida do bisavô, do avô, do pai, dos filhos. A minha família era esse retrato aqui. O meu bisavô é italiano, por isso que colocou meu nome de Flammarion Rolando, influenciou meu pai para me dar esse nome. Alcoólatra. O meu avô morreu o ano passado. Uma das causas, alcoolismo. O meu pai, eu oro por ele até hoje, porque bebe muito. E eu já estava entrando na 4ª geração. Meu bisavô, meu avô, meu pai e eu. Seria mais um alcoólatra da família. Tudo preparado, tudo escrito, para eu ser mais alguém que não ia vencer na família, que ia amassar barro, que ia ter uma vida com muita dificuldade. Até que um dia, o meu pastor, ele pregou essa palavra. Eu decidi cumprir o que a Bíblia nos orienta. E o Senhor mudou a minha vida. Eu não sou mais um alcoólatra. Os meus filhos não serão alcoólatra. Os meus netos não serão alcoólatra. Por quê, pastor? Porque eu decidi quebrar essa vida maldita da minha família. A partir de mim é só bênção. Eu fiz o sacrifício do cordeiro e eu comecei a viver uma nova história. Eu declaro, tem nova história de Deus para você e para sua família futura. Quem recebe, bate palma e dá glória. Irmãos, Deus falou: ordene Moisés para que cada hebreu sacrifique um cordeiro. E no dia que eles sacrificarem o cordeiro, eu vou descer do céu e vou tirar da escravidão do Egito. E Deus falou assim: diga a eles que eu vou liberar 5 milagres para quem sacrificar um cordeiro. Vocês conseguem ficar deitados sem dormir? Fica aí que eu vou chamar vocês de novo, mas não dorme não. Então, diga comigo, 5 milagres. O primeiro foi esse aqui, ó. A primeira bênção produzida através do sacrifício do cordeiro. Deus falou: Satanás nunca mais vai entrar na sua casa. Eu quero profetizar que Satanás nunca mais vai entrar na sua casa. Se ele já cirandou lá, se ele já agitou lá, se ele já jogou pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, se ele já cirandou na tua casa, porque tem casa que o diabo
anda, ele passeia, ele mora. Se o irmão usar o perfume do outro, tem que quase chamar a polícia. Se usar a camisa do outro, dá cadeia. Se um pega o chinelo do outro, o pai e a mãe tem que separar, porque sai briga até de faca. Sabe por quê? Porque Satanás está reinando. Aí a tolerância é zero, a paciência é nenhuma. Tem gente que na rua ouve todo mundo, cara bacana, bacana, mas em casa não ouve ninguém. Se a mãe falar é guerra, se o marido falar é briga, se a esposa falar sai foice. Sabe por quê? Porque a pessoa é boa para quem é da rua, quem é de casa não é boa não. Pergunta para o seu vizinho: você conhece alguém assim que é bom só por de fora? Tem gente, irmãos, que ele é bom para os de fora, mas por de dentro da casa ele parece o Satanás, porque não tem paciência, não ouve, não ajuda, não abençoa. Se alguém de fora pedir um apoio, conta comigo, mas se falar em casa, pega um copo d'água para mim, vou não. Por quê? Satanás está cirandando e a pessoa não está vendo, está agindo e a pessoa não está percebendo. Qualquer motivo, um copo de água parece que transforma numa tempestade que vai gente até morrer afogado. O primeiro milagre foi a proteção da casa e dos filhos, porque o Senhor passará pela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então Deus disse assim: o homem que sacrificar o cordeiro, a casa dele vai estar protegida, os filhos estarão protegidos. Ou seja, o sangue do cordeiro na porta era resultado do sacrifício. Na casa dos egípcios havia morte, mas na casa dos hebreus sacrificaram o cordeiro havia vida. Dá glória a Deus aí, igreja. Na casa dos egípcios havia um choro e pranto, mas na casa dos hebreus que sacrificaram o cordeiro havia muita alegria. Na casa dos egípcios havia luto, mas na casa dos hebreus havia festa. Preste atenção, a proteção da casa e a proteção dos filhos aconteceu porque os hebreus sacrificaram o cordeiro. Eu quero declarar que o diabo não samba mais na tua casa. A tua casa é lugar da presença de Deus. Levanta a tua mão, bate na mão 3 pessoas e diga assim: a sua casa é lugar da presença de Deus. Profetiza para 3 pessoas isso. Segunda coisa, Deus falou: diga para eles, Moisés, que eles vão tomar as riquezas do Egito. Haverá transferência de riqueza. Está tudo na Bíblia. Êxodo 12:35. Põe para os irmãos lerem. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e esses lhe davam o que pediam e despojavam os egípcios. As pessoas do Egito, naquela época, usavam como dinheiro joia, ouro, prata e diamante. Então eles guardavam a riqueza, ouro, prata e diamante, joias preciosas. Durante 400 anos os hebreus trabalharam para enriquecer os egípcios. Eles eram ricos, milionários, à custa do trabalho dos hebreus. E Deus dizia assim: Moisés, diga aos hebreus, aos meus filhos, que no dia que eles sacrificaram o cordeiro, eu vou voltar a 400 anos atrás e vou tomar da mão do diabo que eles roubaram do bisavô, do avô, do pai. Toda a riqueza dos egípcios será transferida para os hebreus. Ou seja, a Bíblia diz que o Egito amanhece rico e anoitece pobre, porque o ouro do Egito, a prata do Egito, o diamante do Egito, as joias preciosas do Egito foram entregues aos hebreus. Diga assim comigo, igreja: a riqueza do ímpio é minha. Repete, igreja. Vai agora uma caravana comigo para Israel, dia 22 de maio. Eu não gosto de ir no Egito, porque ela é uma miséria só. Você que reclama que Valadares tem rua esburacada, Valadares parece céu na terra em vista do Egito. O Egito, irmãos, é uma miséria. Eu não consigo
Irmão, eu como qualquer coisa, eu como arroz com feijão e ovo frito em qualquer lugar, é um almoço que eu almoço tranquilo. Mas eu não consigo comer nos restaurantes do Egito. Por quê, pastor? Primeiro, que todo mundo vai te servir, os dentes deles é tudo comido. Comido mesmo, fica aqueles buracos assim, ó. Aí vem o garçom. Você quer o quê? Não dá, irmão, eu não consigo. Dá vontade de vomitar. Não dá. Lá não tem negócio de tratamento dentário. E eles fumam muito, o dia inteiro fumando. Aí você entra em qualquer ambiente fechado, aquele fedor de cigarro, irmãos, e quando você desembarca no aeroporto de Cairo, a polícia lá, o uniforme deles é branco, só que não é branco, é amarelo, que é sujeira, aqueles negócios sujos, irmãos, é tanto fedor, você não consegue aproximar das pessoas no Egito. Quem já foi comigo para Israel sabe, eu não estou exagerando não. Lá não existe semáforo. Imagina uma cidade sem semáforo. O trânsito como que é? É uma confusão. Os carros, irmão, lá não tem negócio de capacete, moto. Estou falando de Cairo, a capital, que tem milhões de habitantes. É uma terra de ninguém, é uma terra sem lei. Lá o córrego, os esgotos são lançados no córrego. O rio Nilo virou um esgoto a céu aberto, um fedor. A gente passa pelo Cairo um dia, porque tem gente que quer ir lá naquele Egito, para ver as pirâmides. Então, eu passo obrigado, mas eu não consigo comer lá. Graças a Deus que lá tem McDonald's, que é a salvação, porque no McDonald's eles não colocam os egípcios para trabalhar, é gente estrangeiro. Então eu estou dizendo, porque era um lugar riquíssimo, mas Deus pegou toda a riqueza do Egito e transferiu para o povo hebreu, que é o povo de Israel. Eu quero declarar que haverá transferência de riqueza, quem recebe da glória. É Bíblia que eu estou pregando para vocês. Terceira bênção, Deus falou: Moisés, diga para eles que eu vou sustentá-los no deserto em tempos de crise. Moisés disse assim, quando eles sacrificarem o cordeiro, diga para eles, Moisés dizendo para os hebreus, Deus mandou dizer, quando vocês sacrificarem o cordeiro, Ele vai sustentar vocês na hora que o negócio apertar. Quem crê da glória? Agora, olha bem sobre a vingança de Faraó. Faraó falou assim, eu vou vingar desses hebreus. Ele reúne a sua cúpula e fala, apesar das pragas, vamos deixar os hebreus ir embora. Mas sabe por quê? Porque o deserto será a sepultura deles. Ninguém sobrevive no deserto. No deserto não tem água, não tem pão, não tem comida, não tem sombra. De madrugada é frio que mata, de dia é calor que mata. Ninguém sobrevive no deserto. Então deixa eles irem embora, porque o deserto será a sepultura deles. Então Faraó liberta os hebreus. Era uma vingança. Eles podem ir, mas um por um será sepultado no deserto, porque ninguém sobrevive no deserto. E eles foram embora. Entraram na crise. Só que Faraó não sabia que o povo de Deus é o único povo que sobrevive no meio do deserto. Dá uma glória a Deus aí, igreja. Levanta a mão e diga assim comigo: eu sou treinado para sobreviver no meio da crise. O povo de Deus é treinado. Quando os hebreus mudaram para o deserto, sabe quem mudou com eles? Jeová Jiré. Não importa onde você chegar, Jeová Jiré vai chegar contigo. Onde você pisar, Jeová Jiré vai pisar contigo. A pergunta é só uma: tem água no deserto? Tem comida no deserto? Mas Deus tirou a água da rocha. Deus fez descer comida do céu. Tem açougue no deserto? Mas Deus fez carne correr atrás dos hebreus no deserto. As cordonizes corriam e os hebreus pegavam.
Tem shopping center no deserto? Não foi no deserto que criou a moda da mini saia, não. Deus falou assim: diga aos hebreus que o hebreu que sacrificar o cordeiro, ele vai mudar de endereço. Ele vai chegar do outro lado. Sabe aquele endereço antigo? Você não vai morar lá mais não. Como assim, pastor? Você morava no endereço da tristeza, se prepara, Jeová vai te colocar no endereço da alegria. Você morava no endereço da miséria, Deus vai te colocar no endereço da prosperidade. Você morava no endereço da humilhação, Deus vai te colocar no endereço da honra. É mudança de endereço. Vão te ver, eu quero profetizar, irmão. Se você não gosta de prosperidade, tudo bem, eu tenho que concordar, eu tenho que aceitar o que você gosta, porque tem gente que não gosta de prosperidade, mas aquele que gosta, eu quero profetizar para você, você vai andar num carro novo. Talvez alguém vai olhar e vai dizer: uai, nesse carro virou motorista de madame? Você vai dizer: não, miserável, é que Jeová Jiré mudou minha vida, eu mudei de endereço, do ônibus a Valadarense, para um carro novo para a glória de Deus. Aí vai olhar, peraí, aí você lá na varanda, lá no segundo andar, ó, tranquilo, ouvindo a rádio 104 FM, aí passa alguém na rua: uai, tá dando faxina nessa casa? Aí você fala: nada disso, eu mudei de endereço, eu saí daquele barraco e estou morando aqui agora. Eu profetizo mudança de endereço para a tua vida. Aí ó, Êxodo capítulo 6, verso 4. Êxodo 6, 4, olha o que diz o texto sagrado: e também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Em outras palavras, vocês não vão continuar no Egito, vocês vão para a terra prometida, vocês vão para Canaã. Meu irmão, eu não sei o que Deus te prometeu, mas Deus vai te fazer chegar lá. Deus vai, pastor, eu não tenho problema financeiro, mas a minha vida sentimental é complicada, é dor, é tristeza. Deus te faz mudar de endereço. Sua vida sentimental vai ser uma vida de alegria, de felicidade, de amor, de comunhão. Pastor, meu problema é a minha saúde, pastor. A minha saúde, eu estou sempre debilitado, estou sempre doente, está sempre complicado. Eu quero profetizar, Deus te tira. Levanta a mão, eu quero profetizar. Muita gente não vai estar sabendo, mas elas vão ter que ouvir falar: ele mudou de endereço, mudou de vida, está arrebentando na boca do balão. Para encerrar, quinta bênção, Deus falou. Diga comigo: restituição em dobro. Olha para mim aqui, por favor, e eu encerro aqui. As 5 bênçãos produzidas pelo sacrifício do cordeiro. Quem sacrifica o cordeiro, ele tem o sangue do cordeiro nas mãos. E que tem o sangue do cordeiro nas mãos, ele tinha a vida transformada. O que a oração não resolvia, o que a vigília não resolvia, o que o jejum não resolvia, o sacrifício resolvia. Eu sou prova viva disso. Eu me lembro que eu ganhava 70 URV, que era um salário mínimo da época. Quem era da URV lembra, 70 URV era um salário. E eu entrei para a igreja nessa época. Seria mais um na sequência da minha geração, até que o meu pastor pregou sobre o sacrifício do cordeiro. E eu fui no altar, ganhei um salário mínimo e sacrifiquei um cordeiro, e criei na palavra que saiu do altar. Deus ali mudou a minha vida para sempre, quebrou aquela maldição da minha família.
Eu não sou como o meu bisavô, meu avô e o meu pai. E os meus filhos serão melhores do que eu. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus se cumprindo. Alguns hebreus tinham dúvida e diziam: eu não posso sacrificar o meu cordeirinho, eu não posso matar o meu cordeirinho, é a única coisa que eu tenho. Então quem não sacrificou, não tinha nas mãos o sangue do cordeiro, e também não tinha essas 5 bênçãos na vida deles. Agora preste atenção. Quando você lê o livro de Flávio Joséfo, que é a história dos hebreus, Flávio Joséfo conta que somente 2 bilhões de hebreus sacrificaram o cordeiro. Era uma média de 3 milhões 800 a 4 bilhões de hebreus. Mas somente 2 bilhões, 700 mil homens e 1 milhão e 300 mil mulheres, mais ou menos, 2 bilhões de pessoas sacrificaram. Os outros 2 bilhões ouviram da boca de Moisés e não acreditaram e morreram no Egito. Só saiu do Egito quem sacrificou o cordeiro. Satanás só não entrava na casa daquele que sacrificou o cordeiro. A riqueza do Egito só foi transferida para quem sacrificou o cordeiro. Jeová Jiré só sustentou no deserto a quem sacrificou o cordeiro. E só saiu do Egito para Canaã quem sacrificou o cordeiro. Só viveu o milagre da instituição quem sacrificou o cordeiro. Eu quero dar essa oportunidade para a igreja. Eu sou pastor de vocês. Eu não sou um aventureiro que estou passando por aqui. Eu sou pastor dessa igreja. E eu quero te conduzir, se você crê no que eu estou pregando, a sacrificar o seu cordeiro. Em Israel, hoje um cordeiro ele custa R$300. Para alguns, se falar de trazer uma oferta de R$300, fala um absurdo, uma vergonha. Mas para pagar R$300 num abadá do GV Folia, que vai ter terça para quarta agora, ninguém escandaliza. Se passar um cartão de oferta na igreja, alguns falam, olha lá que vergonha, passando cartão, oferta na igreja. Mas para pagar 300 no abadá, para tomar uísque a noite inteira, ouvir tomate, pepino, não sei mais quem vai estar cantando lá, a noite inteira, tomar toda, cheirar cocaína, prostituição, pegar HIV, o diabo a 4, é tudo normal, ninguém escandaliza, ninguém fala mal, está tudo certo. Mas quando fala em trazer uma oferta no altar, tem gente que começa a falar mal. Sabe por quê? É inversão de valores. Nós estamos com estacionamento aqui, irmãos, não entrou a oferta toda para bater a laje de 400 mil. Mas Deus vai fazer. Então, além de você estar contribuindo para ajudar nesse propósito da laje, você vai estar vivendo essa experiência que os hebreus viveram. A primeira pergunta que eu quero te fazer: quem crê que o Deus dos hebreus é o nosso Deus? Levante a mão. Então diga assim: eu creio que o Deus dos hebreus é o meu Deus também. Quem crê que através do sacrifício do cordeiro Satanás nunca mais entra na sua casa, que é a primeira bênção? Coloca aqui na tela a primeira. Quem crê nessa palavra que eu preguei, levante a mão. Então diga assim: eu creio. Quem crê, abaixa a mão, porque eu quero ligar na terra, ligado no céu. Quem crê que em segundo lugar, através do sacrifício do cordeiro, Deus transfere riqueza do ímpio para suas mãos, diga amém. Terceiro, quem crê que através do sacrifício do cordeiro Deus nos sustenta em tempos de crise, diga amém. Quem crê que através do sacrifício do cordeiro Deus tem poder de te conduzir a mudar de endereço, diga amém. E quem crê que através do sacrifício do cordeiro Deus opera o milagre da instituição em dobro, diga amém. Olha para mim aqui. Não é pela força e nem pela violência, é pelo agir do Espírito Santo.
Na galeria aqui embaixo, curva a sua cabeça, por favor. Eu quero fazer uma oração. E você vai poder abraçar essa oportunidade para no dia 12 de maio, na Santa Ceia, você trazer no altar o seu cordeiro, um sacrifício para Deus de R$300, uma oferta, para estar ajudando nesse projeto da igreja do estacionamento. E para nós vivermos isso aqui que os hebreus viveram. Feche os seus olhos. Espírito Santo, a voz é minha, mas a palavra é tua. Nós não estamos aqui, meu Pai, fazendo um sacrifício para saciar a nossa carne.